Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero contar para vocês sobre um projeto muito bacana do qual estou fazendo parte e tem relação com este livro aqui, O Que Não Sangrou no Caminho. Esse livro é um livro de poemas do Rogério Bernardes, que é um poeta, amigo, que já somos parceiros já faz mais ou menos uns 3 anos. Esse é o 3º trabalho que eu faço junto com ele e eu vou contar um pouquinho sobre o livro e sobre o novo projeto. Então fiquem até o final porque você não vai se arrepender. Bem, contando rapidamente do Rogério, ele é um poeta que nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Atualmente ele mora em Brasília. Na verdade, faz muitos anos já que ele mora em Brasília. E a gente se conheceu meio que por acaso, pela internet, há alguns anos atrás. Eu li um livro dele chamado Cantiga de Ninar Dragões e acabei fazendo um poema, um vídeo poema para ele. Não para ele, né? Eu fiz um vídeo poema, mandei para ele porque o poema era dele. E aí a gente acabou se conhecendo, a gente acabou se tornando amigo, assim, de forma virtual. Em 2019 ele lançou um livro chamado Cinzas de Fazer Fênix e ele me convidou para fazer alguns vídeos poéticos para esse livro. O ano passado ele lançou Não Servirei de Alimento aos Abutres, que ele também me convidou para fazer alguns vídeos poéticos e eu fiz. E esse ano aqui ele acabou de lançar O Que Não Sangrou no Caminho. Aliás, todos esses livros foram lançados pela editora Penalux. E eu considero esse o livro mais maduro do Rogério, é o livro que mais me tocou. E eu gostaria muito de recomendar para vocês, porque ele vai conversar com muitos corações. Se eu pudesse resumir esse livro em uma palavra, eu resumiria em memória. É uma memória que eu acho que ela vem como um resgate de alguma coisa boa que a gente viveu no passado e que a gente não está tendo agora. Porque a gente vive um momento bastante delicado do mundo, no sentido de que o país, principalmente, né, tá vivendo um momento de profunda miséria, fome. A gente atravessa uma pandemia, né, que embora pareça que está melhor, não acabou. Então, essa memória que ele traz nesse livro vem como como se fossem tentáculos que estão se agarrando ali ao passado, sabe? A coisas que já foram muito boas, para que a gente não perca a esperança em relação ao futuro, né? Essa esperança ativa. Quando eu falo essa esperança ativa, é porque além de trazer esse tema da memória nesse livro, ele vai trazer temas bastante contemporâneos no que diz respeito à política, né? Então ele traz temas que são bastante recorrentes no nosso dia a dia, histórias que marcaram o nosso ano, como por exemplo aquele caso da menina que foi estuprada e que foi fazer um aborto. Teve toda aquela galera pentecostal, né, querendo fazer um estardalhaço na frente do hospital para uma criança não fazer um aborto. Tem outros casos de abusos em relação a mulheres que ele coloca aqui nesse livro também. Então o Rogério traz muito esses dois lados, sabe? A memória desse passado que é tão atraente, tão aconchegante, em contraponto com essa contemporaneidade dura, sofrida, dolorida. E a memória no livro tem tudo a ver com histórias do próprio autor. Então ele traz a imagem da avó, da mãe, do pai, da infância, casas de cheiros. Tem muita questão da religiosidade no livro, porque a família do Rogério é uma família bastante religiosa. E ao mesmo tempo que são histórias tão íntimas, são tão pessoais dele, acaba reverberando na gente que lê, na gente como leitor, porque faz parte também de um universo que, de alguma forma ou de outra, esteve presente na nossa vida em algum momento. São histórias comuns a muitas famílias, né? Uma coisa que me chama bastante atenção no Rogério é que ele consegue se colocar no lugar de outros eu líricos que não são ele mesmo. O que eu quero dizer com isso? O Rogério é um homem cis, homossexual. E o Rogério consegue se colocar no lugar, por exemplo, de uma pessoa negra, de uma mulher. Quando eu falo se colocar no lugar, ele é empático na hora de escrever. Ele traz para a literatura dele, para esse eu lírico, essas dores que obviamente é dentro do lugar em que ele se encontra. Jamais ele vai saber como é ser uma mulher, como é ser uma pessoa negra, mas dentro dessa empatia que ele tem como escritor, ele consegue trazer esses sentimentos todos e esses estados todos para esses eu líricos aqui que ele constrói.
E é impressionante porque o Rogério tem uma produção muito grande, sabe? Ele produz muito, ele escreve muito. Eu até brinquei outro dia que ele é uma espécie de Fernando Pessoa brasileiro do século XXI, porque ele realmente tem uma produção muito vasta. Inclusive, eu recomendo que vocês sigam ele nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, enfim, porque ele sempre traz muito material, muita coisa. E o Rogério já construiu a sua personalidade. Eu acho que eu sou capaz de ler um texto dele sem saber que é dele e saber que é dele, porque ele tem uma personalidade muito forte na poética dele. Esse livro, para mim, assim como todos os outros do Rogério, é uma obra de arte completa. E eu vou explicar por quê. O Rogério, ele sempre trabalha com uma equipe de artistas. Então, tudo é muito pensado nesse livro aqui. Os poemas são do Rogério, mas ele sempre convida um artista para fazer as ilustrações e a capa do seu livro. As ilustrações aqui desse livro são do capista, ilustrador e diagramador Ricardo Rodrigues. Além disso, como eu comentei no início do vídeo, eu fiz parte dos projetos dele nos outros anos, fazendo vídeos poéticos, né? E isso trazia uma outra configuração para essa obra, expande a obra, né? Pensando numa coisa mais transmídia mesmo, né? Que parte do livro, que vai para a cena e tudo mais. Esse livro aqui também tem essa potência toda de transbordar as páginas do livro. A gente, em parceria, criou um audiolivro. Então, esse audiolivro vai ser lançado na semana que vem, no dia 24 de dezembro. Esse audiolivro foi gravado na minha voz e na voz do Tomás Basso, que é um amigo de longa data minha. Ele também é ator e eu acho bastante importante frisar que faz toda a diferença o trabalho do ator na gravação de um audiolivro, porque não é apenas uma leitura, é uma interpretação, é a construção de uma dramaturgia em cima desses poemas. Então, a gente vai, mais uma vez, tirar da folha do papel e agora mandar para os ouvidos de vocês. Eu acho que escutar um audiolivro é uma experiência completamente diferente de ler um livro. Eu, particularmente, não tenho o hábito de escutar livros, mas eu gostei bastante do resultado do que a gente construiu aqui, porque eu acho que o Rogério, ele construiu uma história de começo, meio e fim, através desse livro aqui, o que trouxe uma potência na narrativa que a gente construiu para os ouvidos. Então, eu acho que vai valer muito a pena você que já leu o livro escutar o audiolivro, porque vão ser coisas completamente distintas, e vale muito a pena também para você que nunca escutou um audiolivro ter essa primeira experiência. O audiolivro vai estar disponível então no dia 24 de dezembro como presente de Natal em todas as plataformas de áudio que a gente tem disponíveis e vai ser disponibilizado de forma gratuita. Mas eu gosto de sempre enfatizar a importância de colaborar, de valorizar a produção de artistas independentes brasileiros, e você pode adquirir o livro físico com o Rogério no Instagram dele, falando diretamente com ele, e você também pode adquirir pelo site da editora Penalux. Essa aqui é a minha recomendação de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que de alguma forma parece uma opinião bastante enviesada, porque eu faço parte desse projeto, mas exatamente por isso que eu boto fé que você vai gostar desse livro, justamente porque eu só me envolvo em projetos que eu realmente acredito e que eu gosto e que tocam o meu coração. E assim como todas as outras recomendações desse canal, essa aqui também é uma recomendação fortíssima que eu deixo para vocês. Tá bem? Eu quero agradecer muito a audiência, a escuta até aqui. Eu acredito que sem o apoio de muitos de vocês eu não teria chegado até o final desse ano como eu cheguei, porque foi um ano bastante difícil. Assim como nesse livro o Rogério traz um negócio da memória pra gente se apegar a essas coisas boas que a gente já viveu, pra que depois desse meteoro todo a gente se reconstrua, né? Aqui nesse livro ele fala muito sobre essa esperança do que vai acontecer daqui pra frente, depois que a gente se reconstruir todos esses caquinhos. Então eu agradeço muito todos vocês que chegaram até aqui comigo nesse ano de 2021. Eu ainda pretendo fazer mais um vídeo antes de encerrar o ano com um balanço de tudo que rolou e do futuro do canal.
peço para que você comente, curta, compartilhe esse vídeo e lembre-se de repente, apoiar esse canal lá no Apoia-se a partir de R$1. São esses apoios financeiros que ajudam esse canal a continuar vivo e eu estar sempre aqui produzindo conteúdo para vocês. Um beijo e até mais. Tchau!